Olá, investidor, tudo bem? Nos vídeos anteriores nós falamos sobre o investimento direto em cotas de fundos imobiliários e também em investimento via fundos de fundos. E no vídeo de hoje vamos falar sobre ETF de fundos imobiliários. Os ETFs são um tipo de investimento chamado Exchange Traded Funds, que seriam fundos negociados em bolsa. Então a ideia aqui que em novembro de 2020, a XP Inc. ela criou um ETF de fundo imobiliário. A ideia é que esse ETF chamado Trend ETF IFIX, ele tende a replicar o índice IFIX, que é o índice de referência do mercado de fundos imobiliários. Então ele verifica qual é a composição do IFIX, tem mais ou menos ali uns 100 fundos. Ele vai comprar todos eles na proporção indicada lá pelo índice e vai manter essa proporção com o passar do tempo, vai realocando, vai reajustando ali essa composição, né? Porque o IFIX também pode ir mudando conforme passa o tempo. Então eles fazem isso de forma passiva. Então, quais são as vantagens de investir num ETF de FII? Então, assim como os FOFs, o ETF ele é um produto que permite o acesso a uma cesta de diferentes FIIs sem a necessidade de estudar individualmente cada um deles. As taxas de administração elas são muito menores do que a dos FOFs tradicionais, porque eles não têm a obrigação de gerar alfa em cima do IFIX, apenas segui-lo. Então esse ETF, se não me engano, ele é 0,3% ao ano de taxa, é uma taxa bem barata até para um fundo. Em compensação, FOFs aí chegam a pagar aí 0,6%, pouco mais até 1%. Então, uma outra vantagem é por ser um fundo de gestão passiva, ele também não é suscetível aos erros de gestão. Então, como o fundo não tem que gerar alfa, aqueles erros de o gestor identificar que tem uma assimetria no mercado, vou comprar mais barato, e de repente ele acaba gerando um prejuízo para o fundo, isso não acontece no ETF. Uma outra vantagem é que os rendimentos não são distribuídos e sim reinvestidos automaticamente no portfólio do ETF. Então evita que o investidor tenha que ficar reaplicando manualmente todo mês, né? Isso pode ser uma vantagem para algumas pessoas, simplesmente um investimento automático, ele só vai comprando novas cotas, aquelas cotas vão crescendo automaticamente. Uma outra vantagem, e aí não para a pessoa física, mas para a pessoa jurídica, como ele não distribui rendimento, ele acaba postergando o pagamento de imposto de renda. Porque as pessoas jurídicas, né, as empresas, quando elas compram fundos imobiliários, elas não contam com a nossa isenção dos 15% do ganho de rendimento mensal. Então, todo mês eles têm que recolher na fonte aquele imposto de renda, sendo que se eles ficam dentro do ETF, a empresa não paga esse ganho, né, esse rendimento. Então, só futuramente, caso seja vendido, daí sim a pessoa paga. Assim como os FIIs e os FOFs, os ETFs também são negociados em bolsa. E, por fim, assim como outros ETFs, o investidor na venda ele deverá pagar apenas 15% de imposto de renda sobre o ganho de capital. Ou seja, comprou por 100, vendeu por 200, vai pagar 15% sobre esse ganho de R$100 na cota. No caso aqui, cabe lembrar que o imposto de renda de fundos imobiliários ele é de 20% na venda, enquanto no ETF, mesmo sendo ETF de FII, ele é 15%. Então tem um ganho aí de 5%. Porém, nem tudo são flores. Eu vou trazer aqui as principais desvantagens que eu identifiquei nesse tipo de ETF. Como eu falei antes, eles cobram uma taxa de administração, ainda que seja baixa, porém é uma taxa adicional. Cada fundo que esse ETF aplica os recursos, eles também têm as suas próprias taxas. Então, na verdade, todo o FOF e todo o ETF de fundo imobiliário, ele está pagando uma taxa sobre taxa. Isso é uma característica desse tipo de investimento. Mesmo que as taxas sejam menores que as dos FOFs, elas ainda assim são taxas que não existiriam no investimento direto nos FIIs que compõem o índice IFIX. Então, se for interessante para o investidor identificar qual é o índice IFIX, né, ver quais são as cotas, quais são as proporções, ele pode simplesmente ir lá e comprar os fundos que ele achar interessante. Não precisa ser todos, né, mas em média ele vai seguir o IFIX. E por fim, eu acho que a maior vantagem também é a maior desvantagem, que é como o rendimento não é distribuído, ele fica acumulado dentro do preço das cotas do ETF, gerando uma valorização a longo prazo no preço da cota. Ou seja, se eu não distribuo, a cota vai inchar com o passar do tempo, né? Porque aqueles rendimentos mensais eles vão ficar dentro da cota, em vez de ser distribuído. Então, quando aquela cota for vendida, ela vai ser vendida por um valor muito maior do que se o rendimento tivesse sido distribuído. Então, uma parte daqueles 15% que a gente vai pagar de ganho de capital, na verdade a gente está pagando
sobre todos aqueles rendimentos que não foram distribuídos e que na pessoa física seriam distribuídos de forma isenta. Então a gente tem uma ineficiência aí. Então, para mim, essa é a principal desvantagem para a pessoa física. Para a pessoa jurídica não teria esse problema, porque ela já vai pagar o imposto de renda de qualquer forma. Então é isso que eu tinha para falar sobre ETFs de fundos imobiliários. Se tiverem dúvidas, deixem nos comentários. E no próximo vídeo a gente vai falar dos fundos abertos, os fundos multimercados aí de investimento em cotas, que aplicam os seus recursos em cotas de fundos imobiliários. Então, até lá.